E Tati, como que foi para você, após esse processo de escrita, como que foi a conexão dos leitores com o livro? O que você tem escutado? Então, o que os leitores têm falado do processo de luto e do processo de ter visto também um dorama cristão? E porque, você falou, né? Você se identificou com o dorama porque era algo que veio ali desde a sua infância. Teve alguma também, eu vou fazer duas perguntas numa só e você que lute aí. Tô brincando. E em relação à Coreia, foi algo que foi porque os doramas que você assistia tem algo com a Coreia específico para você ter mencionado isso, sendo que a gente pode tratar isso de uma forma mais regionalista ou não? A gente tem que falar da Coreia quando a gente trata do dorama. Tô perguntando porque eu sou meio por fora do dorama, viu? Quero conhecer mais também. Então, assim, os doramas, eles vieram de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, assim, inicialmente, quando eu tive meu primeiro contato, lá em 2019, principalmente a respeito do idioma, porque não é um idioma romano, né? É outro, vamos dizer assim, é uma linguagem totalmente diferente. Tanto que eu já estudei o idioma algumas vezes, que me ajudaram também a escrever o livro, porque através de conhecer um idioma, a gente conhece a cultura daquele país. Então, assim, quando eu estudei o Hangul, foi muito diferente para mim, muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, aprender sobre como o país criou esse idioma para justamente eles terem, vamos assim dizer, uma identidade própria, porque até antes disso, da criação do alfabeto coreano, eles se utilizavam muito dos alfabetos ou da linguagem de outros países próximos, como do Japão, da China. Então, quando a Coreia do Sul criou o próprio idioma deles, também foi uma forma deles se, vamos dizer assim, se emanciparem ou se mostrarem como um país que tem a sua própria história, né? Então, eu me apaixonei muito pela história da Coreia do Sul, muito mesmo. Na verdade, antes de ser a Coreia do Sul, né? Porque antes era só a Coreia. Aí teve a divisão entre o Sul e o Norte. E eu vi, principalmente, assim, o quanto esse país, ele teve vamos assim dizer, algo muito ligado com o cristianismo na parte de reestruturação dele. Porque a Coreia, ela passou por várias invasões, guerras, períodos de fome, de escassez, e que o evangelho de Jesus, quando foi pregado lá, ele ajudou com que esse país ele se reerguesse, né? E ele é o que ele é hoje, uma das grandes potências assim no mundo. Então, eu me interessei muito pela história do país, eu me interessei muito pelo idioma. E quando eu vi tudo isso através dos dramas, que eu pude colocar também nos meus livros, né? Eu fiquei assim muito maravilhada, porque eu poderia não só falar sobre a Coreia, mas eu poderia falar também sobre o Brasil e sobre a minha cultura do Nordeste. Então, é muito interessante que Horizonte a gente não só encontra sobre a cultura de outro país, mas a gente fala sobre o Brasil, fala sobre o Maranhão, fala sobre, vamos assim dizer, muitos aspectos nordestinos, né? Então, eu consegui unir tudo isso, que são aspectos culturais que eu amo e me identifico muito. E essa outra pergunta, que era sobre os leitores, como que eles se identificaram, né? Como que foi a resposta, né? Sim. Então, quando eu publiquei Horizonte, eu já tinha 2 livros que eu já tinha publicado antes, né? Que são os livros que eu chamo da duologia Yarin Davis. Então, eu já tinha alguns leitores que eles já gostavam muito, tanto do romance, mas principalmente por ser uma história com esses aspectos que misturam a cultura brasileira com a cultura asiática, né? E quando eu publiquei Horizonte, como eu falei, eu não queria abordar o luto no livro. Eu queria abordar só mais o romance ou outros aspectos que fossem importantes também. E eu fiquei com muito medo das pessoas não gostarem do livro justamente porque ele iria tocar em um assunto muito sensível. Então, quando eu publiquei, eu fiquei assim um pouco com o pé atrás, né? Mas eu falei, ai, meu Deus, mas vou confiar em ti, porque foi um direcionamento muito de Deus, muito específico, né? De abordar esse assunto sensível dentro do romance. Mas eu fiquei muito impressionada com os testemunhos das pessoas, né? Que eu recebo até hoje, assim, de leitores. Eu tenho uma leitora que ela é muito especial, que eu acho que ela já leu meu livro, sei lá,
Meu primeiro livro ela deve ter lido já umas 5 vezes. Horizonte ela deve ter lido várias também, porque ela perdeu um filho. E quando eu conheci ela, ele estava em tratamento contra o câncer. E Horizonte, assim, foi para ela interessante, porque ela leu antes da perda. E ela leu depois da perda também. E ela deixa sempre Horizonte na cabeceira, perto da cama, né? Eu até assim me emociono com isso. E toda vez que ela tá sentindo algo, ela abre o livro e ela lê alguns trechos, sabe? E aquilo traz um acalento para ela. E sempre ela posta sobre o filho dela, porque tanto eu quanto eu e as minhas leitoras, nós somos muito próximas, né? Então, nós temos vários grupos de interação. E lá no grupo, a gente sempre orava pelo filho dela. Então, assim, eu vi que, através dos livros, ela conheceu o grupo. No grupo, ela recebeu oração, recebeu ajuda. Então, eu vejo que, assim, os leitores vai além de, para mim, né? De algo, assim, comercial, por exemplo. Estou lançando um livro para ganhar dinheiro. Não, mas as histórias tocam as pessoas e a gente cria aquela conexão e nos tornamos uma família mesmo. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que Horizonte, ele realmente tem chegado nos corações certos, né? E tem tocado as pessoas certas também, de uma forma que só Deus mesmo para fazer. Porque eu não sabia que ia ser assim, né? Eu não tinha dimensão que iria gerar tantos testemunhos e muita cura também, de pessoas que perderam a avó, ou de pessoas que talvez nem seja assim a perda de alguém, mas a perda de um relacionamento, ou, sei lá, a perda de um emprego muito sonhado, mas que através dos livros, principalmente, assim, da narrativa deles dois, né, do Ryuk e da Ayla, eles veem uma esperança nesses dias cinzas.